Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Heber Ramos, sou escritor e sou aluno da Faculdade de Teologia FACEB de Goiânia. É um prazer tê-los aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os manuscritos da Bíblia. Eu vou te apresentar um projeto maravilhoso desenvolvido por um grande homem de Deus. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e no decorrer da conversa vai deixando aqui os seus comentários. E Deus vai te abençoar grandemente. E antes de continuar, eu quero dizer que o meu livro, O Convite de Cristo, está em promoção na Amazon. Isso aí, por R$ 4,90 você leva o e-book do livro, um livro evangelístico que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então basta entrar, o link está aqui embaixo, você clica, compra o seu livro, chega na hora e você vai presentear alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Um livro evangelístico, O Convite de Cristo. Vale a pena adquirir e presentear para aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho. Queridos, vamos para o vídeo. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela foi escrita há muitos anos atrás. Deus usou mais de 40 autores. Nós tivemos aí autores sendo mestres, nós tivemos autores sendo camponeses, pescadores e vários homens Deus usou para escrever a palavra dele pela inspiração. Deus inspirou cada homem e foi escrevendo a palavra de Deus. Nós vamos ter no Velho Testamento os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os livros da Torá, do Pentateuco. Aí nós vamos ter os livros históricos, os livros proféticos. Vamos ter os livros dos profetas maiores e profetas menores, terminando com o último profeta menor, chamado Malaquias. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos ter os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Teremos Atos dos Apóstolos, aí começa uma sequência de cartas de Paulo, Romanos e por aí vai. 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, nós vamos ter Gálatas, nós vamos ter Efésios, nós vamos ter Filipenses e uma sequência de cartas ali do apóstolo Paulo. Teremos 2 cartas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 3 cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e a grande revelação do Apocalipse ali a João na ilha de Patmos. E a grande pergunta é, onde está o original de Mateus? Quando Mateus escreveu o original, cadê o original de Mateus? Se eu quiser conhecer o original da carta direcionada à igreja de Corinto, que foram 2, onde estão os originais destas cartas? Se nós quisermos conhecer o original da carta de Pedro, onde está esse original? E a grande pergunta que se faz, existe os originais da Bíblia? E a resposta é não. Não temos os originais da palavra do Senhor. O que nós temos hoje são manuscritos da Bíblia, pessoas que copiaram o original. Então nós temos hoje cópias das cópias das cópias. Nós não temos o original da palavra de Deus. Então, homens, os copistas, nos primeiros séculos, foram escrevendo copiando o original. Eles foram copiando o original à mão. Não tinha imprensa, não tinha impressora. Então era na pena, na tinta e à mão. Trabalho braçal, imagine a dificuldade que foi isso. Escrever toda a Bíblia na mão. Por isso o nome manuscritos, na mão. Detalhe, queridos, as cópias foram surgindo e hoje nós temos cópias aí no mundo inteiro. Então existe uma ciência chamada crítica textual que vai analisar esses manuscritos para saber se está próximo do original. Próximo da carta ali, por exemplo, de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Tessalonicenses. Nós não temos o original, mas nós temos cópias fiéis ao original. E ao longo dos anos, existem nesses originais, como são muitas cópias no mundo inteiro,
Tem ali as variantes, né, que são talvez pequenos erros ortográficos, uma palavra crescida aqui, outra ali, mas que não tira a essência do texto, não tira a essência do original, do que foi escrito pelo autor da Bíblia. O que Mateus colocou, o que Mateus escreveu está preservado. O que Marcos escreveu está preservado. O que Lucas escreveu está preservado. Os copistas foram fiéis. Existia uma exigência muito grande por parte dos escribas, dos copistas, e os textos são fiéis. Como era a mão, para você ter uma ideia, se errasse, não poderia ali, por exemplo, corrigir, teria que voltar e escrever tudo novamente, porque era um trabalho muito sério. Então existe sim algumas variantes, alguns pequenos acréscimos, mas isso absolutamente normal. Então, onde estão esses manuscritos, não os originais? Onde estão essas cópias? No mundo inteiro. Em várias escolas de teologia, em várias bibliotecas. Nós temos na Grécia, nós temos nos Estados Unidos, em Canadá, em Londres, nós temos em vários locais do mundo. Aí, um homem chamado Daniel Wallace, ele fez um trabalho tremendo e maravilhoso. E eu vou te apresentar no vídeo de hoje o trabalho que ele fez. Então vem comigo aqui na tela do computador para eu te apresentar esse lindo projeto. Vem comigo. Muito bem, queridos, eu te apresento aqui Daniel Wallace. Ele é PhD, Seminário Teológico de Dallas, é professor de estudos do Novo Testamento no Seminário Teológico de Dallas, diretor do Centro de Estudos de Manuscritos do Novo Testamento e editor sênior de Novo Testamento na NetBible. Ele fez esse lindo trabalho aqui. Centro de Estudo de Manuscritos do Novo Testamento. Para eu ter acesso ao original, aliás, quando eu falo original, estou falando dos manuscritos, ok? Porque os originais mesmos não existem. Então, quando eu falo dos manuscritos, para eu ter acesso, eu teria que viajar, por exemplo, lá para os Estados Unidos, ou para a Grécia, ou para o Canadá, para poder conhecer no grego ali, porque a Bíblia foi escrita em grego, o Velho Testamento inteiro foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico. Então a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. Então eles pegaram os originais, fizeram as cópias, ok? As cópias do grego e as cópias na língua hebraica. Então nós temos a cópia das cópias. E aí tem que viajar para ter acesso a essas cópias. O Daniel Wallace, ele fez um trabalho excepcional. Ele foi ao local dessas cartas, desses manuscritos, e fez um trabalho de digitalização. Vem comigo aqui. Então ele é especialista em Novo Testamento, ele leciona numa das principais escolas de teologia evangélica dos Estados Unidos, tem uma carreira focada em crítica textual do Novo Testamento, que é a área da teologia, que busca analisar e comparar os diferentes manuscritos antigos para tentar identificar qual texto mais se aproxima do original, escrito pelos autores bíblicos, e aqui vem dizendo o trabalho dele. Foi fundado em 2002 por Daniel Wallace. O que é essa organização, queridos? É uma organização dedicada a digitalizar manuscritos antigos do Novo Testamento, usando câmeras de alta resolução para preservar imagens desses textos. E aqui, por que isso é importante? Primeiro, preservação. Protege manuscritos frágeis que podem se perder para sempre. Acesso democrático. Qualquer pesquisador pode analisar os textos originais sem precisar estar fisicamente no local. Eu não preciso mais viajar para os Estados Unidos, nem para a Grécia, nem para a Inglaterra, nem para o Canadá, porque agora eu tenho acesso a esses originais. O avanço acadêmico é um outro ponto importante. A crítica textual melhora as traduções modernas da Bíblia e a compreensão dos textos, ajudando teólogos, tradutores
e pastores a terem uma base mais sólida. E a validação histórica permite que se confirme a confiabilidade dos manuscritos e a fidelidade dos textos bíblicos que temos hoje. Além de professor e autor de diversos livros, ele é referência mundial para estudiosos que trabalham com manuscritos do Novo Testamento. Queridos, referência mundial. Quer conhecer o manuscrito? É uma referência mundial. É só falar com o Daniel Wallace, certo? E aí, o que acontece? Ele fundou o CSNTM, que é o Centro de Estudos de Manuscritos do Novo Testamento. E já digitalizou centenas de manuscritos importantes, muitos dos quais eram difíceis de acessar antes. Isso contribui para a segurança de textos bíblicos em meio a debates críticos e céticos que questionam a confiabilidade da Bíblia. Então vamos aqui comigo que eu vou te mostrar todo esse trabalho. Nós estamos então, queridos, no site, certo? Manuscritos do Novo Testamento. É aqui que nós vamos encontrar todo esse material. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode ter acesso a esse site. Aqui nós vamos ter algumas informações, coleção de manuscritos digitais e aqui tem toda a história desse lindo trabalho, ok? Quando chega aqui, nós vamos ver como é feito esse trabalho. Olha só, o Centro de Estudos de Manuscrito do Novo Testamento é líder mundial na digitalização de manuscritos antigos. Digitalização de manuscritos antigos, diferentemente de muitas outras agências de digitalização. O Centro de Estudos de Manuscritos do Novo Testamento concentra-se especificamente em manuscritos gregos do Novo Testamento. Esse foco específico permite que a equipe se concentre na melhor preservação e apresentação digital para estudo. Utilizamos equipamentos especializados em um rigoroso protocolo de qualidade de imagem para digitalizar todo o códice. Olha aqui, as principais prioridades: fotografe a página inteira, mantenha a condição do códice e produz imagens esteticamente agradáveis. E aqui nós vamos conhecer o equipamento, depois você leia com calma, viu, queridos? E aqui nós temos, olha que coisa linda, aqui é a cópia não original e ele está simplesmente digitalizando com equipamento de altíssima qualidade, uma precisão absurda, com toda a coordenação e supervisão. Olha a equipe trabalhando aqui, olha que coisa mais linda, aqui textos em gregos, textos em hebraicos, olha só o trabalho muito bem feito e sai aqui o resultado. Todos os manuscritos são completamente digitalizados, incluindo cada página lombada, capa, material adicional, criando uma cópia de arquivo completa. Quando você chega aqui no site, você vai clicar aqui, ó. Se você quiser conhecer os manuscritos, você clica aqui. Se você quiser conhecer os livros impressos, você clica aqui. Você clicou em manuscritos, você vai ter acesso a todos os manuscritos já digitalizados. Olha só a barrinha aqui, para você ver um tanto que tem nesse site. Um trabalho maravilhoso feito com aquele recurso. E aqui você pode caminhar, olha só. Vamos pegar aqui um exemplo. GA022 é o número do documento. Daqui um pouquinho eu te explico o que significa GA. E aqui fala, ó, letras maiúsculas do século VI, em pergaminho contendo os evangelhos. 231 folhas dispostas em 9 locais separados, 2 colunas, 16 linhas por coluna. Estas imagens são disponibilizadas pela instituição que as mantém. E essa biblioteca está lá em Nova York, tá certo? Esse é o local onde está esse manuscrito. E o número da prateleira, MS874. Então ele pegou esse documento nessa prateleira aqui, foi lá em Nova York, tá certo? Nessa prateleira, pegou esse documento
e fez esse trabalho aqui, ó. Trouxe para cá e simplesmente fez todo esse trabalho para se ter esse resultado aqui. Está vendo que aqui está GA 022? O que significa essa numeração? Ele explica aqui, ó. Essa numeração GA. Tem GAP e tem o GA sem o P. GA, quando tem o P, significa a designação P indica documentos em papiro. Você sabe que a Bíblia foi escrita primeiro em papiro, que era uma planta, depois pergaminho. Então, a designação P indica documentos em papiro. Os primeiros manuscritos gregos do Novo Testamento foram escritos em papiro, um material feito a partir da planta papiro. Manuscritos nesta categoria foram escritos sem letra maiúscula, uma forma primitiva de escrita grega. Eles diferem da categoria maiúscula pelo material em que foram escritos. Então, toda vez que você acessar o site e ver GA, já sabe que é o P de pergaminho. Se não tiver o P, aqui ele explica, ó, os números GA, que começa com 0, indica manuscritos em maiúscula. Essa categoria de manuscrito inclui aqueles escritos em maiúsculas em pergaminho, não em papiro, em pergaminho, diferenciando dos manuscritos em papiro. Uma letra maiúscula é um nome descritivo correspondente e servem para títulos alternativos para as maiúsculas GA. E aqui você tem outras nomenclaturas, GA, aula GA, e aqui nós vamos aprender tudo isso quando você entrar e vasculhar aqui todo o site. Então aqui você tem exatamente acesso a todos esses manuscritos. Aqui vai te ensinar e te explicar de fato o que é um manuscrito. Aqui ele vai te dar uma aula, querido, sobre os manuscritos, o que é um manuscrito, e ele vai trazendo um artigo aqui muito importante falando de todo esse trabalho. Agora você quer acessar os livros, ok? Os livros do Novo Testamento, vamos olhar para esse aqui em grego. Aqui você tem os livros já digitalizados daquele trabalho que foi feito. Olha só que interessante. Aqui nós estamos então no original. Original grego e vai ter também hebraico. Olha só. Aqui, ó, original. E aqui você tem ao lado a tradução. Certo? Então, queridos, é um trabalho muito lindo, muito edificante. Um trabalho maravilhoso para você ter acesso a todo esse material. Entre no site, vasculhe tudo sobre nós, missão, arquivamento e pós-produção, projetos anteriores. Vê aqui, ó, tudo sobre o pastor Daniel Wallace, manuscrito, livros impressos, e se você tem condições, você pode fazer inclusive doações para todo esse trabalho. Doe mensalmente, correspondência do empregador, doe ações, tá tudo aqui. Centro de Estudos de Manuscritos do Novo Testamento. E aí, querido, seja sincero, não é maravilhoso? Que trabalho lindo desse grande homem de Deus. Vale a pena adquirir, vale a pena conferir. O link do site está aqui embaixo. Clique, entre aí, vasculhe tudo e Deus vai te abençoar. Um trabalho maravilhoso. Os originais não existem mais. Temos as cópias das cópias das cópias. Mas agora está sendo tudo digitalizado. Você vai ter acesso aí no seu computador, no seu smartphone, e você vai poder olhar tudo em grego, tudo em hebraico. Aí tem que fazer o curso em grego, tem que fazer o curso em hebraico para poder entender tudo isso, mas são as cópias dos originais. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Vamos conhecer e aprender a palavra de Deus. E aí, queridos, você pode assistir os vídeos do pastor e professor Daniel Wallace. Estão em inglês, mas tem a tradução. E aí você pode assistir os vídeos do pastor. Vou colocar aqui um pedacinho de um vídeo só para você entender. É coisa grandiosa. Vem comigo aqui. They all disappeared within a century, I'm pretty convinced, by
copying and copying and copying. Frequent handling. The early church was far more concerned to get the gospel out than they were to do exact copying of the New Testament. And that actually is a blessing, because they didn't have those kinds of controls, and consequently you get copies that are not through just one stream, but tons of people all over the place are making these copies. So here's a man who lives in Corinth. He's going to be visiting Rome, and he says, hey, I heard Paul wrote a letter to you guys too. I want to write that out. Do you mind if I copy it when I get there? Sure, that's no problem. This happened, I'm sure, dozens and dozens of times over. And those manuscripts would have lasted as much as 80, 90 years, but would have fallen apart from all these copies being made. So we don't have the originals, they disappeared. And all the copies that we have disagree with each other at some point. Sometimes it's quite a few disagreements, but we have hundreds of thousands of textual variants among our manuscripts. So, a question to ask here is, how badly did the scribes corrupt the New Testament? It's absolutely proven that they did. No two manuscripts are alike, so unless one of them is pristine. Então, queridos, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, estamos falando de uma autoridade que fez um trabalho maravilhoso, vale a pena conferir. Entre no site, acompanhe tudo e vai ser uma bênção para a sua vida. Eu vou deixar, inclusive, outros vídeos dele aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu fiquei muito feliz. Eu já tinha ouvido falar sobre esse trabalho, mas agora, pesquisando, eu pude conhecer um pouco melhor. Finalizo o vídeo aqui. Aqui em cima desse card, eu vou deixar o link da primeira aula, que eu estou fazendo uma série de estudos do livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Eu estou falando sobre esses temas de hermenêutica e exegese. Aqui ele vai falar sobre essa questão do texto crítico e fala também sobre várias traduções. Vamos comentar muito sobre a questão dos manuscritos e nós vamos falar em 10 vídeos sobre esse livro tão importante da hermenêutica e da exegese. Vale a pena conferir. Então, espero que você tenha sido edificado. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo entre seus amigos e vai deixando aqui os comentários, porque aí o YouTube entende que esse vídeo foi importante e vai abençoar muitas outras pessoas entregando esse conteúdo. Queridos, um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.